Fala, pensadores, estudiosos das Escrituras e não estudiosos das Escrituras. Você que tem a Bíblia como regras de fé e você que não tem a Bíblia como regras de fé. Você que é um estudioso e você que é um curioso. Esse canal é para você, pois estamos no mundo das ideias democráticas. Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Cristão Inteligente. Eu sou Emerson Cicarelli e juntamente com você estaremos passeando em um dos textos mais polêmicos do Antigo Testamento e também do livro do profeta Isaías. Hoje nós estaremos falando sobre Isaías capítulo 14, com muita atenção para o versículo 12, sem esquecer de todo o contexto do capítulo, que é muito importante. Desde já, você que ainda não é seguidor do nosso canal, não esquece de ir ali no sininho, se tornar um seguidor assíduo do nosso canal, atento a todos os vídeos e também de deixar aquele joinha maneiro que ajuda bastante. E não esquece de deixar o teu comentário do que você achou do vídeo. Tem espaço para debater, desde que seja no mundo das ideias e com respeito, e também a oportunidade de apresentar alguns textos legais que você acha que pode se tornar um vídeo no futuro, ok? Deixa o seu comentário aí que sempre que posso eu estou interagindo com todos que escrevem no canal, ok? Desde já, vamos logo ao que interessa e vamos para Isaías 14, 12. O texto de hoje fala: quem é Hillel ben Shahar? Anjo ou homem? Para isso, nós usaremos Isaías capítulo 14, lembrando que alguns acreditam ser um anjo caído, um anjinho rebelde, outros acreditam que era apenas um homem mortal como eu e você, que estamos aqui assistindo esse vídeo. Enfim, vamos abrir mão das interpretações antigas, das interpretações modernas, e vamos ver exatamente o que o texto diz. Vamos começar lendo o verso original. Eir nafalta mishamayim Hillel ben Shachar nigdata laaretz rolesh al goim. Como caíste do céu, ó estrela... Opa, como caíste do céu é o hábito. Ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Bom, aqui já é interessante a gente falar um pouco sobre o contexto do livro, né? Que em Isaías capítulo 14, Isaías está lançando uma profecia contra a Babilônia. Profecia contra a Babilônia, ok? Um lugar físico, um lugar geográfico. Uma antiga nação que existiu, que hoje, a terra que era Babilônia, é ocupada pelos iraquianos, o Iraque, ok? Então, o primeiro ponto importante é isso. O texto começa falando de um lugar físico, não de um lugar espiritual. Segunda coisa que nós vamos perceber é que a linguagem de Isaías, capítulo 14, é uma linguagem que usa termos como adoecer, caiu a sua soberba, serás comido pelos vermes, os mortos já esperam por ti. Tudo isso nós vamos encontrar no livro do profeta Isaías, capítulo 14. E umas perguntas interessantes devem ser feitas, né? Como, por exemplo, anjo adoece? Seres espirituais adoecem? Anjos são devorados por vermes da terra? Anjos são enterrados em sepulturas? Por que os mortos esperariam por anjos? Tudo isso a gente encontra no capítulo número 14 do livro
Tem também linguagem poética nesse capítulo, como as faias e os cedros do Líbano já comemoram a sua morte, porque desde que caístes, ninguém mais veio nos cortar. E aí a pergunta que eu faço é: quando que um anjo pegou um machado para cortar uma árvore, né? São coisas que é muito interessante, né, de nós pensarmos e prestarmos a atenção. Bíblia Online, Isaías 14. Interessante prestarmos atenção, por exemplo, em Isaías 14:6, aquele que feria os povos com furor, com golpes incessantes e com ira, dominava sobre as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Versículo 7, já descansa, já está sossegada toda a terra rompe cantando, até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caístes, ninguém sobe contra nós para nos cortar. A grande pergunta é: quando um anjo, um ser espiritual, subiu contra cedros e faias para cortar? E se cortasse, cortaria para quê? Sendo que nós sabemos que são homens que usam as madeiras das árvores para construírem seus antigos palácios, né? É interessante porque o versículo de número 11 diz: já foi derrubada na tua sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas, aonde os anjos tocaram instrumentos de corda, biblicamente falando. Achismo não vale. Os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Esse é o versículo 11, que está um versículo antes do versículo da nossa análise, que é o 12. Então, aqui está falando de morte. Aqui está falando de alguém que há de entrar em estado de putrefação, que terá o fim de todos os mortais. Como que isso pode ser um anjo? Mas vamos continuar. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações, né? No lugar de Lúcifer, o termo correto no texto hebraico é esse aqui, Hillel ben Shahar. Hillel ben Shahar. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, né? Anjo tem coração, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Por que exatamente aos lados do norte? Não seria porque quando Deus avisa o profeta Jeremias que o mal sobre Israel viria do norte, e esse mal seria a Babilônia? Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Serei semelhante ao Altíssimo. Já ouvimos tanta coisa a respeito de Isaías capítulo 14, que Lúcifer fez uma rebelião com os outros anjos para tomar o lugar de Deus, outros que ele queria a cadeira de Deus, mas o texto diz: serei semelhante ao Altíssimo. Aqui nós vemos a megalomania humana de homens que acham que podem ser deuses. A expressão estrela da manhã, filho da aurora, é uma tradução da passagem encontrada em Isaías 14:12. Hillel ben Shahar, em hebraico bíblico. Essa tradução específica é comumente usada em versões da Bíblia em português, mas outras traduções podem variar. Por exemplo, a versão King James utiliza Lúcifer, filho da manhã. Então, aqui nós vemos que a versão da King James utiliza a palavra Lúcifer, filho da manhã, enquanto outras Bíblias utilizam estrela da manhã, filho da aurora.
Para que a gente possa entender isso um pouco melhor, vamos desmembrar agora as expressões para a gente poder entender e começar a fazer uma análise justa, sem achismo. Primeiro ponto que nós vamos analisar é estrela da manhã. A estrela da manhã é geralmente associada ao planeta Vênus. Na tradição bíblica, é frequentemente usada simbolicamente para representar algo resplandecente, brilhante e majestoso. Ok? Na tradição bíblica, é frequentemente usado simbolicamente para representar algo resplandecente, brilhante e majestoso. Vamos ver agora a expressão filho da aurora. Filho da aurora refere-se à primeira luz do dia ao nascer do sol. Essa parte da expressão evoca a imagem do início do surgir à luz. Então, o que vemos aqui? Que tanto estrela da manhã como filho da aurora é um título simbólico utilizado pelo profeta Isaías para poder fazer menção a alguém. Do mesmo jeito que Cristo também é chamado de resplandecente estrela da manhã. É um termo usado totalmente de forma simbólica para representar algo que resplandece, brilha e que tem majestade, que é majestoso. Então, aqui se encontra o perigo de levar tudo que lê ao literal, de levar tudo que lê ao pé da letra, tudo em nível pshat, tudo em nível de literalidade, sendo que aqui os termos estão falando de algo alusivo, algo que conecta a pessoa de alguém a esses atributos, mas não que exatamente seja. Então, estrela da manhã e filho da aurora são títulos simbólicos utilizados para representar algo que resplandece, algo que é brilhante, algo que é majestoso, ok? E o filho da aurora refere-se à primeira luz do dia ao nascer do sol. Lembrando que estrela da manhã, não só pelos caldeus, mas também por muitas culturas da época, e nós estamos falando de várias, fenícia, egípcia, grega, assíria e muitas outras, babilônica, estava ligado exatamente ao planeta Vênus. Está ligado ao planeta Vênus, que nós falaremos disso um pouquinho mais à frente. A ligação do planeta Vênus com a expressão Hillel ben Shahar, em Isaías 14:12, está relacionada ao simbolismo atribuído à estrela da manhã. Em muitas culturas antigas, incluindo também a tradição bíblica, o termo estrela da manhã foi associado a Vênus, o segundo planeta mais próximo do Sol. Vênus é frequentemente visível no céu antes do amanhecer e após o anoitecer, tornando-se visível tanto como a estrela da manhã, quando aparece a leste antes do nascer do sol, quanto como a estrela da noite, quando aparece ao oeste após o pôr do sol. Sua aparência brilhante no céu, muitas vezes interpretada de maneira simbólica e poética, é usada em várias culturas. No contexto de Isaías 14:12, a expressão Hillel ben Shahar é traduzida como estrela da manhã, filho da aurora. Aqui, estrela da manhã é frequentemente associada a uma figura resplandecente e majestosa, enquanto filho da aurora evoca a ideia de alguém nascido da luz ou associado ao início do dia. Então, aqui nós temos alusão a uma pessoa muito poderosa, nós temos alusão a uma pessoa majestosa, nós temos alusão a uma pessoa imponente, resplandecente, ok? Totalmente conhecida aos olhos e ouvidos das nações circunvizinhas, e também uma pessoa que era muito temida. Então, todos esses termos apresentados aqui está falando exatamente do destaque que esta pessoa tinha, da grandeza que esta pessoa tinha, do tamanho
colossal que o nome deste indivíduo tinha, que desde já vamos deixar bem claro que não é Lúcifer. Vamos deixar bem claro que esse texto não está falando de Satanás. Esse texto não está falando de nenhum anjo caído. Esse texto está falando sobre a soberba de um homem arrogante que em breve cairia. E no livro de Daniel nós veremos que ele caiu. Essas pessoas que pegam o texto de Isaías 14 e colocam a queda de um anjo, são pessoas que, na verdade, estão espiritualizando o texto de forma exacerbada e usando um pensamento, usando uma dedução, que, na verdade, era pensamento dos pais da igreja. E esse pensamento foi decorrendo ao andar da carruagem até que chegou nos nossos dias. Mas isso é interpretativo. Se fôssemos falar a respeito disso, isso não é uma tradição bíblica. Isso é uma tradição oral. Por que é uma tradição oral? É uma tradição oral que foi passada de pai para filho, de professor para aluno, que com o decorrer do tempo ganhou corpo, ganhou forma, e acabou se tornando uma quase verdade dentro de todo o círculo do cristianismo. Mas isso é interpretativo de quem leu, não interpretativo do que está na Escritura. Porque o que está na Escritura não precisa de hebraico, não precisa de ferramenta original para entender que esse texto está falando de uma pessoa comum, a menos que você queira espiritualizar a maioria das coisas que estão aí. Por exemplo, o versículo de número... Como que é isso do céu? Versículo de número 12. Tu que debilitava as nações. Quando foi que vocês viram um anjo debilitar nações? Quando foi que vocês viram um anjo enfraquecer nações? Literalmente falando. Nunca. Então, esse texto está falando do poder do rei Nabucodonosor, porque ele era o rei da Babilônia. Se bem que na época de Isaías era Mebopolazar, seu pai, mas está falando do rei da Babilônia que viria. Isaías preveu a queda da Babilônia aproximadamente 200 anos, 200 e poucos anos antes do seu auge. É profetizado em Isaías, e a queda da Babilônia acontece em Daniel. Então, é preciso olhar para o texto bíblico e ler ele exatamente como ele diz, e meditar no texto. Aqui está falando sobre a queda, a soberba de alguém e a restauração de Israel, que se encontra no versículo 1, 2 e 3. Porque o Senhor compadecerá de Jacó e ainda escolherá Israel e os porá na sua própria terra. Por que Israel será colocado na sua própria terra? Porque está fora dela. E ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros e se achegarão à casa do Deus de Jacó. E se assentarão, e com eles os estrangeiros se achegarão à casa de Jacó. Conversão, proselitismo. Versículo 2. E os povos receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá como servos e por servas na terra do Senhor. E cativarão, de cativar, de cativo, de cativeiro, aqueles que os cativaram, e dominarão sobre os seus opressores. Isaías 14, 2. Está dizendo que aqueles que são cativos irão se tornar dominadores daqueles que os cativaram, Isaías 14, 2. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu sofrimento e do teu pavor, e da dura servidão com que te fizeram feliz, então proferirás este provérbio contra o rei da Babilônia. Gente, pelo amor de Deus, não precisa mais. O rei da Babilônia, e dirás, como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Não está falando aqui da queda de nenhum anjo, não está falando aqui da queda de nenhum demônio. Não está falando aqui da queda de nenhum ser que se levantou contra Deus.
Não está falando aqui do pensamento de nenhum anjo que tentou se rebeliar contra Deus, sendo Deus onisciente, onipotente, onipresente, sendo Deus o grande El Shaddai. A palavra El Shaddai, em tradução simplista, é todo-poderoso. Aquele que tem um inimigo não pode ser todo-poderoso. Aquele que tem adversário, aquele que tem oponente, só pode ser chamado de poderoso e não de todo-poderoso. Acreditar que Deus tem inimigo, acreditar que existe um exército de anjos que acredita que pode vencer a Deus, ou até mesmo ter a audácia de se rebelar contra Deus, é tirar de Deus o título de Todo-Poderoso. Deus, bendito seja ele controla tantos os anjos do bem como os anjos do mal. Se bem que na eternidade o conceito de bem e mal é muito diferente do nosso. Deus, ele possui anjos para determinadas ocasiões. Anjos de misericórdia, anjos de justiça. Às vezes, aquilo que é justiça pode ser interpretado por alguém como mal. Mas o mal é nada mais, nada menos do que a ausência do bem. E o bem é nada mais, nada menos que a ausência do mal. Então, esse conceito de bem e mal, esse conceito de dualismo, esse conceito de reino do inferno contra reino dos céus, isso é bobeira. Só existe um soberano que possui toda a autoridade. Então, o texto de Isaías capítulo 14, ele é atribuído ao rei da Babilônia. E não a um anjo caído. Hillel ben Shahar não é Satanás. Hillel ben Shahar não é Lúcifer. A palavra Lúcifer nem existe no texto hebraico. A palavra Lúcifer é uma adaptação da Vulgata Latina, escrita por Jerônimo de Savonarola. É um termo latim, simplesmente isso, não o nome de nenhum anjo. Até porque se você pegar os nomes dos anjos na Bíblia, que são pouquíssimos, você vai perceber que você tem Micael, que é Miguel, você vai perceber que você tem Gabriel, que é Gabriel, e no apócrifo de Tobias, acredito eu, que aparece Rafael, que é Rafael. Micael, quem é como Deus. Gabriel, o mensageiro de Deus, aquele que leva a mensagem divina, merece um dia uma aula só para falar sobre ele. E Rafael, o Deus que sara. Os outros anjos da Bíblia são chamados de anjo do Senhor, querubins, serafins, e por aí vai. Mas nenhum anjo termina com ele. Isso vai até contra os conceitos gramaticais da língua hebraica. Nenhum anjo termina com er. Então, é uma palavra latina. Essa palavra latina acabou se tornando o nome de anjo. Incrível que em alguns lugares que nós vamos hoje em dia, eu preciso comentar isso, tem pessoas que manifestam, né? Ou pseudamente manifestam, e naquelas entrevistas, né? Que graças a Deus, acho que hoje não pode mais, você escuta, qual é seu nome? Lúcifer. Esse nome não existe. Esse nome não existe. É de terminologia latina, não tem nada a ver com os anjos de Deus da cosmologia criacional hebraica. Então, as pessoas distorcem um texto de uma forma, distorcem o texto de um jeito, aonde fazem um pensamento, uma interpretação oral, se tornar uma interpretação bíblica. E posicionamento de anjo nesse texto não é bíblico. Se você quiser discutir a queda de... Eu discuto queda de anjo com você em qualquer texto. Mas agora, falando de Isaías, capítulo de número 14, não adianta que não tem. Não adianta que não tem.
É continuar na ignorância, acreditar que Isaías 14 fala da queda de um anjo. Não fala. Hillel ben Shahar é Nabucodonosor. É Nabucodonosor, é o rei Nabucodonosor. Conseguiu entender o conceito do planeta Vênus? É simples. Não é difícil de você entender, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, não é difícil de você entender. Interessante agora é a gente trabalhar a ideia de como se difundiu a ideia e interpretação da queda de um anjo no livro de Isaías 14. Em que época se passou tal dedução e quem foi o pai dessa ideia, né? Quem será que foi a pessoa que trouxe isso às claras? A interpretação da queda de um anjo no livro de Isaías 14 é particularmente nos versos 12 a 15. Tem uma longa história de interpretação ao longo dos séculos. A passagem em questão é muitas vezes associada à queda de Lúcifer, um anjo que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. No entanto, é importante notar que esta interpretação não é explicitamente mencionada no texto bíblico. E é uma leitura tradicional que se desenvolveu ao longo do tempo. Isso se desenvolve ao longo do tempo, mas não é mencionado no texto bíblico, não é mencionado nas páginas do Antigo Testamento nenhum anjo sendo expulso do céu. Nenhum anjo sendo expulso do céu. E volto a repetir, esse conceito de Lúcifer é a tradução da Vulgata Latina para a palavra Hillel ben Shahar. Do mesmo jeito que em inglês será outra palavra, do mesmo jeito que em espanhol será outra palavra, em russo será outra palavra, em aramaico seria outra palavra, em árabe seria outra palavra, em hebraico é Hillel ben Shahar, e enquanto no latim acabou ficando Lúcifer. Apenas isso. Mas isso não significa que o nome do anjo é Lúcifer. Então, esse pensamento, essa interpretação, ela foi desenvolvida com o passar do tempo. E essa tradição é desenvolvida totalmente nas vertentes cristãs. Ela não é desenvolvida nas vertentes judaicas. Scarelli, por que você está falando das vertentes judaicas? Vou explicar por quê. Porque o texto foi escrito por judeu. O texto não foi escrito por cristão. Então, para que você possa fazer uma análise real, você precisa analisar também o pensamento do povo que escreveu determinada obra. E dentro do judaísmo, a possibilidade de anjos se rebelarem contra Deus é zero. Dentro do judaísmo, a possibilidade de anjos tentarem ocupar o lugar de Deus é zero. Essa dualidade não existe. Na concepção judaica, Adonai, o bendito, ele é único. E ele é senhor tanto de anjos de Gevurá como anjos de Hesed. Hesed misericórdia, Gevurá juízo sem misericórdia. Então, esse pensamento, ele não passa pela cabeça de Isaías, ele não passa pela mentalidade dos judeus do passado, dos judeus de hoje e nem dos de amanhã. Esse pensamento, ele é totalmente cristão, não há problema nenhum nisso. Mas o que nós precisamos entender é que isso é uma interpretação. Se pegou ou não, é outra coisa. Mas analisando o texto, verdadeiramente falando, não tem queda de anjo nenhum nesse capítulo. Não existe queda nenhuma de anjo nesse capítulo, de maneira nenhuma. Então, o que é essa ideia, esse pensamento do Lúcifer? Na doutrina, que pelo visto não se sabe com quem começou, uma tradição oral, que não se sabe com quem começou, de alguém que não conseguiu entender que Jerônimo usa a palavra Lúcifer para poder substituir, para poder fazer a tradução para o latim. Mas não que o anjo chama Lúcifer ou que há um anjo caindo nesse texto. Ok? Então, dando a continuidade,
dando a continuidade, a ideia da queda de Lúcifer é frequentemente atribuída a uma combinação de interpretações e traduções que foram se desenvolvendo ao longo dos séculos. Uma das fontes que contribuíram para essa interpretação é a Vulgata, a tradução latina da Bíblia, feita por São Jerônimo, no século IV depois de Cristo. Na Vulgata, a palavra Lúcifer é usada para traduzir o termo hebraico que aparece em Isaías 14:12. Então, ao invés de ele usar Hillel ben Shahar, ele usou Lúcifer. Simplesmente isso. A interpretação de que o texto se refere à queda de um anjo rebelde também foi reforçada por obras literárias e teológicas. Por exemplo, quem reforça essa ideia é a Divina Comédia de Dante Alighieri, né? A Divina Comédia de Dante Alighieri no século XIV, que retrata Lúcifer como um anjo caído. Aí, a partir disso, começa-se, então, com muito mais violência, a ideia de que um anjo se rebelou contra Deus, caiu do céu, e se encontra em Isaías 14:12. Está errado, isso não aconteceu. Totalmente errado, isso não aconteceu, está aí, ó. Não aconteceu. Leia o texto com calma, que você vai ver que está errado. E se porventura alguém conseguir provar que existe um anjo caído em Isaías 14, vamos fazer um debate, sem problema nenhum. Só que você vai ter que provar com argumentos dentro do texto que tem um anjo caído aí. Não tem. Simples assim. Então, a Divina Comédia de Dante Alighieri, no século XIV, retrata Lúcifer como um anjo caído. E nós estamos em uma época que a Igreja Católica, a tradição católica, ela se encontrava ainda com muito poder. Ela ainda era vista como uma fonte de autoridade muito grande. Então, mais um motivo aí, mais uma explicação para a gente poder ver isso. O que realmente significa a expressão Hillel ben Shahar? Aparece no texto Hillel ben Shahar a expressão hebraica. Essa passagem é frequentemente associada à figura de Lúcifer, o anjo caído, embora a tradução e a interpretação exata possam variar. A tradução comum para essa expressão é estrela da manhã, filho da aurora, ou algo semelhante. A interpretação tradicional cristã, que considera essa passagem como uma referência à queda de Lúcifer. Interpretação, identificando Lúcifer como a estrela da manhã, que se rebelou contra Deus. No entanto, as interpretações judaicas podem ser diferentes. Vamos examinar algumas análises de rabinos judeus de muita autoridade sobre esse tema. Vamos começar. Vamos começar aqui. Vamos começar pela opinião do Urashi. Rabino Shimolo Yitzhak Urashi, um renomado comentarista bíblico do século VI, do século XI, perdão, interpreta essa passagem de Isaías como referente ao rei da Babilônia, que se comparava a uma estrela brilhante, mas eventualmente seria derrotado e caído. Vamos agora para Ibn Ezra, Rabino Avraham Ibn Ezra. Ibn Ezra, outro importante comentarista bíblico judaico do século XII, também interpreta a passagem como referente a um rei humano, não a um anjo caído. Ele argumenta que o texto se refere ao rei da Babilônia e a sua queda e o seu poder. Vamos analisar agora o Radak. Rabino David Kinhi, o Radak, um comentarista bíblico do século XII, segue uma linha semelhante a de Urashi e Ibn Ezra, identificando o texto como uma profecia contra o rei da Babilônia. Então, os grandes intérpretes judeus veem esse texto também como uma interpretação natural contra a queda do rei da Babilônia, que aconteceu e está na própria Bíblia. Que acontece e se encontra na própria Bíblia. Não há dificuldade nenhuma de se entender isso.
Então, com isso, o que nós entendemos? Nós entendemos que, de maneira nenhuma, Isaías capítulo de número 14 fala a respeito da queda de um anjo. Mas, Scarelli, biblicamente o diabo existe? Biblicamente, sim. Ele não aparece em toda a Bíblia, mas ele aparece no livro de Jó. Ele aparece incitando Davi a contar, a fazer o censo. Ele aparece oposto ao sumo sacerdote, ao sacerdote Josué. Ele é citado tentando Cristo no Novo Testamento. Ele tem um destaque especial no livro do Apocalipse. Mas é interessante se pensar que as grandes tragédias da Bíblia, né, como, por exemplo, Caim matando Abel, o adultério de Davi, a maldade do faraó do Egito, escravizando o povo hebreu, ali você não vê diabo. Ali você vê a maldade humana. Então, se existe uma coisa que assusta e preocupa muito mais do que Satanás, é a maldade do ser humano. É a maldade do ser humano porque o ser humano ele tem o direito de fazer tanto bem como o mal. Ele conhece o bem e o mal. Então, se existe algo mais preocupante que anjos caídos, né, seres espirituais, é o nosso semelhante. É esse que eu mais temo, na verdade. Agora, tudo ficar dizendo que é o diabo, tudo é ficar falando que é Satanás, tudo foi o diabo, tudo foi isso, tudo foi aquilo. Ora, senhores e senhoras, é muito fácil, né? É muito fácil isentar a culpa da humanidade dizendo que foi o diabo. Enfim, no texto de Isaías, capítulo 14, gostem ou não, pirem os religiosos, não tem. Tá, mas em que isso muda a minha vida? Isso não é um texto salvífico? Isso não é um texto que tem a ver com a nossa salvação? Verdade. Não é um texto salvífico, não é um texto que tem a ver com a nossa salvação, mas faz com que você venha entender e interpretar melhor a sua Bíblia. Leia a Bíblia. Ao invés de ficar indo pelo que um fala em cima do altar, o que outro fala em cima do altar, escute, mas depois vai conferir. Estude. Estude para que você possa usar essa ferramenta com mais propriedade, principalmente você que a tem como regras de fé, livro sacro e religioso. Você tem ainda mais a obrigação de pesquisar. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Livro de Oséias, capítulo 6, diz: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Cristo disse: erra o homem por não conhecer as Escrituras. E por que não conhece as Escrituras? Porque não lê, porque não pesquisa, porque não estuda, porque não tira tempo para estudar as Escrituras e entender realmente, porque muitos não respeitam o contexto histórico, muitos desprezam o grego, muitos desprezam o hebraico, dizendo que isso não é preciso, sem contar aqueles que dizem que aprendem tudo com o Espírito Santo, lembrando que o Espírito Santo te lembra daquilo que está guardado no teu coração e na tua mente. E para guardar no teu coração e na tua mente, você precisa estudar as Escrituras, ok? Então, tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De maneira nenhuma existe possibilidade de um anjo ter caído em Isaías capítulo 14. Essa profecia está falando do rei Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, e que lá no livro de Daniel, no capítulo de número 4, Nabucodonosor é visitado por um anjo em sonhos, e ali ele passa um processo punitivo muito grande, onde a Bíblia fala que por 7 anos ele leva uma vida de animal. Ele sai do palácio e vai viver com os animais no campo durante 7 anos, ok? Então, biblicamente falando, a punição de Nabucodonosor acontece em Daniel capítulo 4, onde ele é destituído, caído, e no capítulo 5 ele já não é mais rei da Babilônia, assume seu filho, Beltesazar, que depois tem o capítulo da mão misteriosa que escreveu na parede, decretando o fim do reino, ok? Então,
Profecia de Isaías, capítulo 14, é a queda do Império Babilônico e de seu rei. Não tem nada a ver com o anjo caído, não tem nada a ver com o anjo que se rebelou contra Deus. E espere Ezequiel capítulo 28, vai demorar um pouquinho mais, que nós estaremos também fazendo a análise e vendo se aquele anjo que estava no Éden é realmente o Éden da Bíblia ou é um outro significado, ok? Compartilha esse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aí, fala desse vídeo para outras pessoas, comenta, ajude a crescer o nosso canal. Sejamos um povo cristão inteligente. E espero você no próximo vídeo. Até breve, pensadores.